Fala focado, beleza? Aqui professor Floquinho. Hoje eu estou aqui para gravar para vocês uma aula sobre isomeria. Nós já gravamos uma aula sobre funções orgânicas, né? Eu trabalhei aí várias funções orgânicas para vocês, e para que você entenda também isomeria, precisa saber, né, as funções orgânicas, principalmente as mais comuns, as principais, né? Então, se você não assistiu essa aula de funções, é importante você assistir, porque hoje a sequência a gente vai falar na isomeria, um femônimo, né, um femônimo aí, em que compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Tá certo? Então, compostos diferentes, eles vão apresentar a mesma fórmula molecular. É comum também aparecer nas provinhas aí a isomeria. Tem alguns tipos, tem dois tipos de isomeria que têm subdivisões, é o que a gente vai ver aqui, tá bom? Então é o seguinte, gente, ó, isomeria, vamos lá. O conceito iso, que é igual, meros quer dizer partes. Então os isômeros são aqueles que têm a mesma fórmula molecular, mas formam compostos diferentes, tá? Que vão ter propriedades químicas e físicas diferentes dependendo do tipo de isomeria, beleza? Então, é comum, quando a gente coloca assim C6H12O6, né, eu falar para você, que substância é C6H12O6? Geralmente, o pessoal vai falar que é a glicose, certo? Então, Floco, essa é a glicose. Tá, mas ela pode ser também a frutose, certo? Ela pode ser a frutose. A gente tem uma aula aí de bioquímica, onde a gente vai falar sobre os açúcares, os carboidratos. Então eu tenho a glicose, é uma aldose, e a frutose é uma cetose. Então eles têm diferenças em funções, mas a fórmula geral é a mesma, C6H12O6, certo? Então isso é um isômero, né? No caso da glicose e da frutose, a diferença entre eles está na função, mas existem outros tipos, tá bom? Entendeu isso? Então tem uma fórmula geral e eu posso montar substâncias diferentes com a mesma fórmula geral, tá? Muito bem. Então, existem dois tipos. A isomeria plana, que depende da estrutura plana do composto. Em muitos casos da isomeria plana, na maioria, não preciso nem montar a estrutura, apenas pela nomenclatura, pelo nome eu consigo identificar. É bom, em alguns casos, montar, enxergar, claro, mas pela estrutura plana eu consigo identificar. Então, tem 5 tipos que a gente vai ver aqui na sequência de isomeria plana, tá? Tem isomeria de cadeia, tem de função, tem de posição, metameria e tautomeria, são 5 tipos. E depois a gente vai estudar a isomeria espacial. A isomeria espacial são os estereoisômeros, né? E aí tem 2 tipos, né? Tem a isomeria famosa cis-trans, que é a geométrica, a gente vai ver também, e depois tem a óptica, tá? A isomeria do carbono quiral, para quem se lembra aí. Então a gente vai dar uma estudada nesses tipos aí todos, tá? Então vamos começar com a isomeria plana, lembrando a você que aqui também a isomeria plana pode ser chamada de constitucional, tá? Constitucional. Então, a isomeria plana ou constitucional são os isômeros constitucionais, vem com isomeria plana. Primeiro tipo, gente, fácil, é isomeria de cadeia ou núcleo. A diferença está no tipo de cadeia ou núcleo. Então, o cara tem que pertencer à mesma função. Por exemplo, os exemplos que eu dei aqui são de hidrocarbonetos, né? Ele tem que pertencer à mesma função, mas vai mudar o tipo de cadeia. Então, eu tenho C4H10, ó. Aqui é o butano, né? C4H10. Eu montei essa estrutura, depois montei essa estrutura. Qual que é a diferença entre os dois? A fórmula é a mesma. Primeira condição para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular. É óbvio, tá? Aqui, quem se lembra, isso aqui é uma cadeia normal, né? A gente chama de cadeia normal. Quando não tem nenhum carbono fora da cadeia principal, essa aqui é uma cadeia normal. E essa seria uma cadeia o quê? Ramificada. Tem uma ramificação. Lembra lá, ó? A cadeia principal dessa aqui está aqui, ó. Essa é a sequência maior de carbonos. A cadeia principal está aqui. E nesse caso tem uma ramificaçãozinha fora aqui, ó. Então a diferença está no tipo de cadeia. Uma cadeia normal, cadeia ramificada. Aqui, ó. Esses dois tipos, C4H8. Se você olhar, isso aqui a gente classifica como uma cadeia aberta. E essa aqui, óbvio, que a gente classifica como uma cadeia o quê?
fechada. Tá certo? Então, os dois são hidrocarbonetos, os dois são hidrocarbonetos. Eu posso ter, por exemplo, dois aletos. Aleto, que tem um cloro, por exemplo. Tem uma cadeia, 5 carbonos e um cloro saindo. Depois eu tenho cloro e uma cadeia, a cadeia tem um carbono fora dela. A cadeia é a mesma função e tem uma cadeia ramificada. Então eu posso mudar também. Tem dois álcoois, um de cadeia normal e de cadeia ramificada. Então vai mudar o tipo de cadeia, tá? Então é essa a ideia. Os outros tipos que poderiam aparecer, esses são os mais comuns, mas pode ser uma cadeia homogênea, quando tem só carbonos e um oxigênio fora, por exemplo, certo ou não? E uma cadeia heterogênea, quando esse O entra dentro da cadeia. Tem que tomar cuidado aí que se não muda a função. Tá? Mas a ideia é ter uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea, por exemplo, pode entrar nesse esquema aqui de nomenclatura, de classificação de cadeias de isomeria. Tá certo? Uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea, isso pode acontecer. É um caso assim, mais difícil, porque geralmente se vai ser uma cadeia heterogênea vai mudar a função, né? Mas, por exemplo, poderia ser uma amina. Né? Uma amina primária, uma amina secundária, poderia entrar mais ou menos nessa classificação. E aqui eu tenho a cadeia também, pode ter alicíclica ou aromática. Quem se lembra aromática tem um anel benzênico, né? E a alicíclica é uma cadeia fechada, mas não é o benzeno. É fechada, mas não é o benzeno. Então, cara, o benzeno tem 3 duplas. Aí, de repente, o cara pode tirar uma dupla, colocar para fora alguns carbonos, o cara é isômero, aí uma cadeia tem o benzeno, aromática, e a outra é a alicíclica. Então, pode ser, tá? Mas os casos mais comuns seriam a de cadeia normal ramificada ou aberta e fechada, é o tipo de cadeia. Eu posso até ter, gente, não é muito comum, mas uma cadeia que tem uma ramificação e a outra, sujei meu olho aqui, uma cadeia tem uma ramificação e a outra tem 2 ou 3. Então, uma cadeia é mais ramificada que a outra. Então, mudou o tipo de cadeia também. Aumentou o número de ramificações. Tá? Seria um caso também não tão comum aí, mas esses são os mais comuns. Beleza? Isso é isomeria de cadeia ou núcleo. Fácil? Beleza? Quando o cara pede os isômeros constitucionais, são as possibilidades de isômeros, né? Com C4H10, quantas estruturas eu posso montar constitucionais? Aí você vai montar uma cadeia normal, uma cadeia ramificada, você vai fazer as possibilidades, tá? Bom, primeiro tipo, isomeria de cadeia ou núcleo. Segundo tipo, isomeria de função. O nome já está dizendo, é fácil, né? Isomeria de função. Opa, tá para cá. C3H8O, eu coloquei aquele cara e esse cara aqui de baixo. Para nós que estudamos as funções orgânicas, nós sabemos aí, né? Quando tem OH na cadeia, isso aí é esse cara aqui é um álcool, né? Ó, tem um OH lá na ponta da cadeia. Esse aqui tem um O entre carbonos. Esse aqui é o cocrete, lembra? Esse aqui é o éter, tá? É o éter. Então a gente pode ver que a fórmula molecular é a mesma, tá? A fórmula molecular é a mesma, que mudou é o tipo de função. Então fácil, né? O cara te deu na prova lá, propanol e te deu metoxetano. Ele te deu, se você olhar, a mesma fórmula molecular, se você montar, propanol e metoxetano. Então você tem ali isômeros de função, tá? Outra função muito comum, ó, as mais famosas é álcool e éter, a outra muito famosa é essa aqui, ó, dupla OH na ponta da cadeia, gente. Esse aqui é o CHO. Para quem se lembra do CHO, esse é o famoso aldeído, né? Aldeído. E aqui uma dupla O entre carbonos, né? A dupla O está entre carbonos, no meio, não está na ponta. Quando é assim, é a famosa cetona, né? Então veja bem, ó, só uma dica aí. Toda vez que eu coloco uma dupla entre carbonos numa cadeia, diminui o número de H. Então você pode ver que aqui no primeiro caso, eu não tenho dupla ali, então deu 8 Hs aqui. Quando eu coloquei uma dupla aqui, uma dupla O e uma dupla O, diminui o número de H. Cuidado, tá? Mas é uma ideia que toda vez que eu coloco uma dupla, diminui o número de H. Tá certo? Então, você fala assim, mas eu não posso ter um álcool isômero de um aldeído? Pode. Eu posso ter um álcool insaturado. Por exemplo, se eu colocar uma dupla aqui, ó, vai sair 2 Hs, vai dar essa mesma fórmula aqui. Eu teria um álcool insaturado isômero de um aldeído. Mas assim, está trabalhando com o normal aqui. Um álcool normal é aquele lá. Então, geralmente, um álcool é isômero de um éter, geralmente um aldeído é isômero de uma cetona, tá? Um outro caso muito comum também de aparecer, ácido carboxílico é isômero de um éster. Gente, por que de maneira normal o ácido não pode ser isômero de um álcool?
Ácido é dupla O, OH, né? Para quem se lembra aí, ó, o ácido tem 2 oxigênios, ó, tem 2 oxigênios. Você consegue fazer ele ser isômero de um éster, né? Éster tem carbono dos dois lados. Aqui tem carbono pro lado de cá. Então, o éster tem 2 oxigênios e o ácido também tem 2 oxigênios. Então, geralmente, o ácido é isômero de um éster, tá? Não dá para um ácido ser isômero de um álcool, porque aqui tem 2 oxigênios e lá tem um só. Isso eu estou falando de maneira normal. Claro, o cara pode montar, sei lá, um álcool com 2 hidroxilas, papapá, mas de maneira normal. Então, ó, guarda aí, álcool e éter, os pares mais comuns. O cara te deu propanal e propanona. Propanal, aldeído, propanona, acetona. Opa, 3 carbonos são isômeros de função, tá? Ou ácido e éster também são os tipos mais comuns de isomeria de função. Existem outras, mas a gente está trabalhando aqui com os mais comuns, com as mais normais aí. Beleza? Alguém já perguntou, Floco, amina e amida. Amina só tem nitrogênio ligado a carbono. Amida tem uma carbonila, tem um C dupla O. Então não dá para ser isômero, porque vai entrar um oxigênio, a amina não tem oxigênio. Tá? Bom, beleza, gente? Então de isomeria plana, faltam mais 3 tipos que a gente vai ver agora na sequência, beleza? Galera, dando sequência ao nosso assunto de isomeria, a gente vai ver agora os 3 últimos tipos de isomeria plana, né? A gente viu a de cadeia, a de função, agora os outros 3 tipos, tá? 5 tipos aí que você tem que guardar da isomeria plana, que, como eu falei para vocês, na maioria dos casos dá para identificar pelo nome, tá? Butanona e butanal. Opa, tem a mesma fórmula geral, molecular, e as funções são diferentes, isomeria de função, tá? Bom, então nós temos agora a isomeria de posição. Aqui tem que ser a mesma função, né? Esse aqui, gente, ó, C3H8O é um álcool, certo? Então a gente tem a hidroxila aqui no carbono 1. Lembra que a gente numera a cadeia sempre mais próxima do grupo funcional. A numeração seria 1, 2, 3... Aqui está no meio, tanto faz o sentido da numeração, né? Então, o álcool aqui, o OH está no carbono 1, aqui o álcool está no 2. Então, propan 1-ol e propan 2-ol mudou a posição da hidroxila. Os dois são álcoois e mudou a posição da hidroxila. Isomeria de posição. Tranquilo, né? Aqui, ó, C4H8 é um alceno, tem uma dupla. Aqui seria, olha lá, a numeração aqui não tem grupo funcional, a numeração vai da ponta mais próxima da dupla. Ó, aqui está no meio, tanto faz, né? Então aqui seria but 1-eno e aqui seria but 2-eno. Então, o cara te deu um par but 1-eno e but 2-eno, eu sei que mudou a posição da dupla, da insaturação. Isomeria de posição. Então, se o cara te der 2-cloropentano, 3-cloropentano, ele mudou a posição de um grupo funcional. Ele te deu 2-metil-hexano, 3-metil-hexano, mudou a posição do grupo funcional, certo? Então, assim, isomeria de posição pode ser um grupo funcional, o álcool ele muda de posição, que nem eu fiz ali em cima, pode ser a mudança de uma posição de insaturação, de uma dupla, de uma tripla, que nem eu fiz aqui, certo? E pode ser a ramificação, esses são os casos mais comuns, eu tenho a ramificação numa ponta, ela vai para outra, cuidado, hein? Eu tenho uma cadeia com uma ramificação e a outra cadeia passou a ter 2 já era ramificada as duas. Aí uma tinha uma ramificação, a outra mudou a ter 2 ramificações. Isso é isomeria de cadeia, tá? Agora aqui não. O metil só mudou de posição. O etil só mudou de posição, tá? Então isso aqui é isomeria de posição. Eu creio que não é difícil. Esses são os casos mais comuns de isomeria de posição. Beleza? Tranquilo? Tá? Bom. Agora vem as 2 últimas, um pouquinho mais chata, é a metameria ou compensação e a tautomeria. Tá. A metameria, a galera confunde um pouco, porque é o seguinte, vamos olhar aqui, ó. Se eu pegar a cadeia principal desse composto aqui, ó, a nossa cadeia principal é tudo aqui, né, ó. Então, aqui, gente, se a gente reparar, você fala assim, nossa, se o cara te desse um negócio desse na prova lá, você olhou, nossa, mudou a posição do nitrogênio, né? Isso aqui é uma amina, certo? Ó, o N estava na posição 2 aqui e foi para a posição 3. Opa, isomeria de posição. Na verdade, a metameria, ela é um tipo de isomeria de posição. Só que ela é válida, eu vou escrever para vocês aqui, ela é válida. A metameria é quando eu tenho a presença ou compensação, eu tenho a presença de um heterogêneo.
heteroátomo. Certo, gente? Tem que ter aqui um heteroátomo. As duas cadeias têm que ser heterogêneas. Certo? As duas cadeias. Então, as duas são heterogêneas e vai mudar a posição de um elemento estranho dentro da cadeia. Eu fiz no formato bastão aqui, ó, o morceguinho aqui, ó. Isso aqui é um éter. Teoricamente, 1, 2, o oxigênio estaria na posição 3. Aqui, 1, 2, 3 estaria na 4 ou na 2 de lá para cá, né? Você pode ver que deslocou a posição do O. Ah lá, a cadeia principal está aqui, a cadeia principal está aqui, né? A cadeia principal é tudo aqui, né? Ó. Pode ver que ela é heterogênea, ó. Essa cadeia heterogênea, essa cadeia heterogênea. Aí quando você olhar, mudou a posição do O, de um heteroátomo dentro da cadeia. Isso é metameria, cuidado. Porque eu posso ter cadeia homogênea e heterogênea. Né? A isomeria é tipo de cadeia. Uma é homogênea, não tem nada dentro dela e a outra está fora. Beleza ou não? Isso pode acontecer. Agora aqui as duas são heterogêneas e mudou a posição do cara dentro da cadeia. Isso é chamada metameria. Tudo bem? Aí, seguinte, aqui ó, o N também mudou, metameria. Então, geralmente acontece em quem? No éter, que é o concrete, que eu fiz aqui, ó. Pode acontecer na amina, beleza? Pode acontecer no éster também, que pode mudar a posição do oxigênio dentro de um éster. Quer ver, ó? Você tem aqui, ó, sei lá, rapidinho aqui, ó. Você tem dupla O, isso aqui é um éster, ó. Aí eu vou fazer assim, ó. Dupla O, Ó, não estou colocando os Hs, mas está certinho aqui. Se você olhar aqui, a cadeia principal desse composto é assim, a cadeia principal desse composto é assim, ó. Aí mudou a posição do O dentro dessa cadeia. As duas são heterogêneas e mudou a posição. Na amida, desculpa. Eu posso ter um N aqui e um N aqui, ó. Então, seria a amida monossubstituída, vai mudar a posição do N. Então, quando as duas cadeias são heterogêneas e muda a posição dentro da cadeia, isso é a chamada metameria ou compensação. Aí tem gente que confunde um pouco, né? Porque, olha, mudou a posição. Então, o cara te deu lá etoxetano e metoxipropano. É um éter, a nomenclatura começa pelo lado menor, né? Aqui é igual, fica etoxetano e metoxipropano. Opa! Dois são éteres, tem um O extra, mudou a posição. Metameria, compensação. Essa aqui, ó, metilpropilamina ou dietilamina. Certo ou não? Ordem alfabética aí, né? Metilpropilamina ou dietilamina. As duas são aminas, são heterogêneas, então mudou a posição dentro da cadeia. Então pode acontecer nesses caras aqui em geral. Éter, amina, amida e éster, geralmente pode acontecer a tal da metameria. Cuidado com ela, tá? Se apareceu duas cadeias heterogêneas, não é posição, é chamada metameria. Tá bom? Bom, e o último caso, gente, da isomeria plana é a tautomeria ou isomeria dinâmica, tá? Ela é um equilíbrio químico, ela funciona em solução. Então, existe um fenômeno, quem se lembra dentro do benzeno, tem um fenômeno chamado de ressonância, onde as duplas trocam de posição, por isso que a gente identifica até por uma bolinha lá, né? Então, todo carbono que tem uma dupla, ele pode sofrer um fenômeno de ressonância. Essa dupla O aqui, num dado instante, essa dupla pode pular para cá, vai virar a dupla para o lado de cá, e o H pula para lá, ó, há uma troca interna. A dupla pula para um lado, ó, isso aqui é um aldeído, tá? Então a dupla pula para cá e o H pula para lá. Vira aquela função lá, uma hidroxila. Quando eu dei para vocês álcool, eu falei o seguinte, álcool é quando eu tenho hidroxila em carbono saturado. O carbono tem que ter ligações simples para ser álcool. Você pode ver que esse carbono está insaturado com uma dupla. Então, isso aqui não é um álcool, é uma subdivisão, é um enol. Enol, é nós, hein? É nós. Uma das funções lá que a gente viu rapidamente lá, né? Mas é o tal do enol. Aqui que aparece bastante enol na tautomeria, certo? O aldeído virou um enol, não é um álcool. O carbono está insaturado aqui, chamado equilíbrio aldo-enol. Então, uma pequena dica aí que pode acontecer de maneira geral, o cara te deu propanal e propenol. Apareceu enol, se a dupla estiver ligada ao carbono da hidroxila, é um enol, isso é tautomeria. Tá? Uma dica aí. Mesma coisa na cetona. Ó, tem uma dupla O, essa dupla pulou para cá e o H subiu. Virou uma hidroxila e ficou um carbono, uma dupla e um carbono insaturado. Se o carbono está insaturado com uma dupla, é um enol. Então, isso aqui é chamado de equilíbrio cetoenol. Propanona e propenol. Propanal e propenol
é o equilíbrio aldenol, propanol e propenol é o equilíbrio cetoenol. Tem uma cetona e virou um enol. Então é uma troca interna, já vi questões assim que o cara, sei lá, numa reação se obteve o aldeído. Aí você vai procurar nas alternativas, não tem aldeído, mas tem um enol. Então o aldeído estando em solução, ele pode virar um enol. Certo? Então, uma dica assim, se não for sacanagem de nenhuma prova, quando aparecer um enol, um par, e tiver um deles for o enol, provavelmente tautomeria. E tem aparecido também, esse equilíbrio mais chato, é quando eu tenho uma amida, gente. Isso aqui é uma amida. Caiu na FUVEST, lembra de uma questão da FUVEST, da Unital, uma questão desse cara aqui, ó. Como tem, aqui é um pouquinho diferente, tem uma carbonila aqui, essa dupla pula aqui e o H da amida, ela pula para cima. Virou uma hidroxila, virou uma dupla com N. Ó, dupla no N é uma função chamada imina. É uma das funções assim muito difíceis de aparecer, mas é uma dupla no N, não é amina, é imina. Tem até uma questão antiga da Unital que teve um problema com relação a isso e até cancelaram essa questão porque colocaram como amina, mas era imina, tá? Mas ó, pula, a dupla pula aqui, ela troca aqui, o H pula lá, vai dar uma hidroximina, porque tem uma dupla, tá? Então tem uma questão da FUVEST que ele dá um baita de dois compostos lá. Simplesmente, na base do composto, houve uma troca, a dupla trocou de posição e virou uma imina. Tautomeria ou dinâmica. Essa seria a ideia desse tipo de isomeria aí, tá bom? Então, gente, ó, são 5 tipos. Tá? As duas últimas acho que são as mais chatinhas, né? Então eu tenho a metameria ou compensação, que tem que ter um heteroátomo, e tem a tal do enol aqui, que é um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio químico, onde há uma troca entre um aldeído e um enol, ou uma cetona e um enol. Tudo bem? Então esses 5 tipos aí, boa parte deles você consegue identificar, a maioria pelo nome do composto, pelo nome do par, você consegue identificar que tipo de isomeria é. Beleza? Então isso aqui é isomeria plana ou constitucional. Se o cara te der uma fórmula lá, sei lá, ele te deu, sei lá, C5H10 é um hidrocarboneto e pediu para você montar as possibilidades, os isômeros constitucionais. Você vai montar os isômeros planos. Então você faz primeiro uma cadeia normal com 5 carbonos, completa com H. Aqui é um alcano, não vai ter dupla. Depois você monta uma cadeia ramificada, vai mudando as ramificações, estudando as possibilidades. Se der para fazer fechada, você faz. Aqui não dá fechada, entendeu? Então esses são os isômeros constitucionais. Inclusive, C5H10, um desafio para você. Aqui dá para montar 3 estruturas de isômeros planos. Se você pegar C4H8, por exemplo, ó, C4H8, aqui, gente, entra na forma do alcano. Né? Alcano é CnH2n mais 2. Aqui vai entrar na fórmula do alceno, que pode ser também um ciclano, tá? Aqui pode ter, aqui dá para fazer uma, ó, CnH2n. Aqui CnH2n mais 2. Opa, fiz errado, né, gente? É C5H, tá vendo? Ainda bem que eu olhei aqui, senão ia ficar errado aí, né? Ia ficar errado. C5H12 dobrou e somou 2. Isso aqui é um alcano, tinha falado errado, né? Tinha colocado 10 aqui. C5H12 dobrou e somou 2. Isso é um alcano. Se encaixa em CnH2n mais 2, dá para montar 3 possibilidades. Agora, quando só dobra CnH2n, dá para montar cadeia fechada também. Aqui dá 5 possibilidades, ó, de isômeros planos constitucionais, tá? Depois se você quiser tentar montar essas 5 estruturas, você tenta montar, tá bom? Só corrigindo aqui que eu tinha colocado C5H10, mas não é. Agora sim é o alcano, porque estava um alceno, né? Se fosse C5H10, seria alceno, mas é C5H12, é um alcano, dá para montar 3 aqui. Dá para fazer uma cadeia com ramificação, papapá. Aqui dá para fazer abertas e fechadas, vai ter uma dupla, dá para mudar a posição, ramificar, fechada. Então são os isômeros constitucionais, tá certo? Então agora na sequência a gente vai ver começar a isomeria espacial e aí na sequência vem a cis-trans. Tamo junto.